Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para mais uma resenha da série A Ditadura na Literatura e hoje a gente vai falar de HQ do livro Ditadura no Ar, Coração Selvagem, do Rafael Fernandes e do Rafael Vasconcelos e que foi publicada pela editora Draco. No processo de selecionar as obras para discutir durante a série, eu recebi muitas indicações, eu fui procurando leituras diferentes das que eu já tinha feito para eu conhecer outras obras e também livros que falassem e que fossem estruturados de maneiras diferentes uns dos outros. E quando me indicaram essa HQ, eu fiquei muito interessada, porque mesmo gostando bastante, eu acabo não lendo muita HQ no dia a dia. E aí, então, me indicaram essa HQ que fala sobre a ditadura militar e eu fiquei muito interessada e fiquei muito surpresa com a história. É uma história que prende muito, muito interessante, li numa sentada e vale muito a pena. Para quem gosta de HQ, eu indico demais. É muito bem construída, tem uma história potente, tem uma história inovadora e a qualidade e o clima de ditadura que os autores conseguem deixar na HQ é impressionante. Essa HQ ela é fruto de uma série anterior que os autores foram publicando e que foi premiado com o prêmio Troféu HQ Mix, e depois essas histórias foram compiladas e publicadas então no livro Ditadura no Ar, Coração Selvagem. E esse título, Ditadura no Ar, ele vai ser muito bem explorado ao longo de toda a história, porque a gente vai percebendo o quanto esse clima da ditadura vai afetando todo mundo que está nesse momento. Então, a narrativa acontece no auge da ditadura militar, lá em 1969, quando é instituído o AI-5. Então, esse clima da ditadura no ar é muito perceptível e é muito explorado pelos autores. Então, acho que o que eu mais gosto da narrativa, o que eu mais gosto da história é isso, é a capacidade dos autores de deixar esse clima da ditadura muito evidente. Então a gente vai percebendo todos os personagens muito envolvidos, todos os personagens com muito medo, cada ação deles, a cada ação de cada personagem, eles já ficam angustiados e já ficam temerosos em relação ao que pode acontecer, mas também eles já ficam com medo de antemão, porque eles já sabem que qualquer ato, por menor que seja, dependendo do modo como ele seja interpretado, ele pode gerar uma consequência muito ruim. Essa HQ ela pode ser incluída no que a gente chama de literatura no ar, que é o tipo de literatura que vai abordar todo um clima, que vai ter todo um clima de suspense, de mistério, vai ter toda uma investigação acontecendo, como acontece aqui na narrativa, mas que também tem um diálogo bastante importante com questões políticas e que também vai contar muitas vezes com personagens extremamente intensos, com personagens que são o tempo inteiro à flor da pele, como a gente vai percebendo que acontece aqui. E isso vai influenciar no modo como a linguagem é construída, como vai se tratar de personagens muito humanos. Então esses personagens eles têm uma linguagem ali muito coloquial e muitas vezes uma linguagem muito escrachada, com o uso constante de palavrões, muitas vezes. Nesse livro a gente vai perceber também uma característica da literatura no ar, que é a construção de personagens que também tenham, muitas vezes, uma ironia muito presente na sua fala. Então a gente vai perceber personagens irônicos, personagens que vão recorrer ao escárnio para poder satirizar, para poder inferiorizar o outro. Então esse aspecto do modo como a linguagem é construída dentro da literatura no ar é muito bem explorado aqui nesse livro do Rafael Fernandes e do Rafael Vasconcelos. Então, para quem gosta de HQ, eu indico demais. Então, a gente vai percebendo, os autores vão conseguindo conduzir a gente para um momento de muita violência, para um momento de muita angústia, mas um momento também de muita resistência e um momento também de muito enfrentamento a tudo isso que afetava a vida de todo mundo. Então, se você gosta de HQ, eu indico demais. A narrativa é muito bem construída, muito bem amarrada. E além desse aspecto da linguagem que eu já falei, a questão das ilustrações também é algo que precisa de muito destaque, porque é um trabalho artístico muito bem feito. Eu gosto do modo como eles se centram no rosto das personagens, nas expressões das personagens. Aqui na capa a gente já percebe essa sensação de medo, essa sensação de desespero por parte de uma personagem, e a gente vai perceber também o ódio estampado no rosto do outro personagem. Falando um pouquinho da história, a gente tem aí como protagonista o personagem Félix, que é um fotógrafo amador que está desesperado buscando a sua namorada que foi presa durante a ditadura. Ela foi presa durante um protesto
e ele não tem a menor ideia de onde a sua namorada tá, e ele vai empreender então toda uma investigação para encontrar ela. Então ele vai começar um processo de investigação que vai colocar ele próprio em perigo. Então ele vai começar a investigar a vida de um major do DOI-CODE, e nesse processo ele vai sofrer uma série de violências também buscando pela sua namorada. E ao mesmo tempo a gente vai percebendo uma denúncia aí em relação à questão da falsa moralidade, do falso moralismo desse pessoal que está aí nesses grandes espaços de poder. Lenina, que é a mulher que ele está buscando, é sempre descrita como uma mulher muito forte, como uma mulher muito determinada, decidida, além de ótima jogadora de sinuca. Então, dentro desse processo de investigação, os autores vão conduzindo a gente para um ambiente de muito medo, de muito terror, de muita resistência, mas principalmente de um momento em que estava todo mundo sempre muito com medo de cada coisa ou cada ação pudesse gerar uma consequência muito maior e, obviamente, uma consequência negativa. Também tem um diálogo muito importante com a música, é um aspecto que eu também gosto bastante. Tem um diálogo, desde aí da epígrafe, né, do Coração Selvagem, que vai remeter aí a música do Belchior, mas a gente vai perceber em toda a obra um diálogo com essas músicas de protesto que eram muito importantes naquela época. Bom, essa foi a nossa discussão de Ditadura no Ar, Coração Selvagem. Eu gostei demais, e se você gosta de HQ, tenho certeza que você vai gostar também. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, e eu já deixo o convite aí para o nosso mês de comemoração a Clarice Lispector. Esse ano é o centenário dela, e no mês de dezembro nós vamos ter vários vídeos em comemoração ao centenário da escritora. Inclusive teremos uma leitura coletiva da obra inaugural de Clarice, Perto do Coração Selvagem. Até mais, espero vocês!